Boa noite, amados de Deus. Vou recitar um poema do meu livro Intimidade com Deus. Cristão de estufa morre na primeira curva. Esse é o título. O que é cristão de estufa? É o crente gerado pelo pastor, pelo obreiro e pelo homem e não por Deus. Na primeira curva da vida, as suas pernas espirituais se quebram, porque as suas raízes são fracas, são largas, sem as devidas vitaminas naturais da terra. São tantos agrotóxicos, palavras dos homens sem fundamentos bíblicos, que as suas raízes flutuam na terra e não penetram no solo, porque não foram plantadas no espírito e sim na carne. São crentes que na sua casa não foi edificada na rocha, e sim na areia. Um dia está firme e outros 3 dias está fraco, e assim vai sucessivamente sem cessar, e sem Jesus rumo ao inferno. São aqueles crentes que até têm alguns testemunhos. Muitos deles têm até uma vida financeira próspera, mas a estrutura espiritual é só para o seu bem-estar. Até ajuda os outros financeiramente, espiritualmente, não dá. Porque copo vazio não fica de pé. Cego não guia outro cego. Crente de estufa. Conheço membros, obreiros e pastores que pensam que estão abafando, mas não. É o diabo dando corda para no dia certo puxar a cordinha e enforcá-los. Traduzindo, jogar eles no mundo, jogar a alma deles no inferno, mas ainda dá tempo. Corra para a terra fértil e deixa Deus ser seu agricultor. Esqueça título de obreiro, de pastor. É a sua alma que está em risco. Se ponha diante de Deus como servo que necessita do seu Senhor. São crentes, como diz no livro de Mateus, fariseus, não entram e não deixam entrar no reino de Deus. São como sepulcros caiados, por fora são lindos, por dentro seus ossos estão podres, porque os bichinhos da terra já comeram a carne e o caráter foi cortado no cordão umbilical. São crentes domingueiros ou quinzenais, crentes que nunca conheceram o verdadeiro Deus, crentes que amam as festas da igreja, crentes que cantam e tocam na igreja para homens e para as paredes, crentes vazios por dentro, mas com um sorriso teatral que só os espirituais conseguem ver. Crentes que vivem debaixo da saia do pastor e não debaixo das vestes de Jesus. Crentes sem palavras, sem caráter e sem escrúpulos. Crentes que, se eu pudesse, eu os vomitava. Mas a palavra de Deus diz que temos que tomar cuidado para o joio não ser arrancado junto com o trigo. Crentes que não têm amor pelas almas de Deus, porque o seu amor já se esfriou há muito tempo. Crentes sem sal, morno e sem a mínima visão espiritual. Crentes que estão fazendo a obra, como diz um pastor na vigília, Sansão matava muitos homens com sua força e não mais a força de Deus. Crentes que fazem a obra e que estão com a vida igual a de Jonas, no fundo do porão do barco. Crentes que não jejuam mais, não lêem mais a Bíblia, não se consagram mais, cuida das almas que Deus o deu de qualquer maneira. Crentes que há muitos anos não têm mais uma vida de santidade. Crentes que cuidam das ovelhas e quando elas se perdem, não faz o que Jesus fez, foi atrás até encontrá-la. Crentes igual ao que eu vi hoje. Mais de 40 anos de igreja, passando necessidade, com a vida arrasada, e fomos ajudá-las, e ela não aceitou nossa ajuda. Crente de estufa.
Se pegar o sol de verdade, a chuva seródia, a tempestade da vida e as provações real do dia a dia, irão morrer. Porque as suas raízes não são profundas na terra, as suas folhas nasceram fracas, os seus galhos são raquíticos, foram feitos dentro de uma estufa e não dentro da palavra de Deus. Dentro da igreja, debaixo da bênção do pastor, até dão frutos, mas lá fora, no mundo real dos homens, o sol os queimam, a chuva os traz resfriado e os molham, e o dia a dia e o tempo traz a verdadeira realidade. São crentes dentro de uma estufa. Fora são a vergonha do século para a igreja e para o Deus Todo-Poderoso. As igrejas estão cheias desse tipo de crentes. Crentes de estufa.